Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho de Jesus, do Grupo Espírita Mensageiros. Recebam todos o meu abraço. Para iniciarmos o estudo da noite de hoje, se você ainda não pegou um recipiente com água, prepare aí na sua casa para que os benfeitores espirituais fluidifiquem a água, para que você e a sua família possam fazer uso dela durante a semana. E vamos à nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos amigos espirituais que nos assistem e que são responsáveis pelos estudos de quarta-feira, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade. Pedimos ao Mestre Jesus que abençoe o nosso lar, que abençoe os nossos familiares, que traga muita paz, equilíbrio, que alivie as nossas dores, as nossas angústias, que alivie as nossas preocupações, que abençoe o nosso lar, abençoe a todos que convivem conosco e que nos ilumine nesse momento, abrindo o nosso coração e o nosso pensamento para o estudo do seu Evangelho de amor. Mestre amado Jesus, que a sua luz, que a sua paz e o seu amor envolva todos nós neste momento e que possamos continuar com o desejo de vivermos uma vida melhor, de nos transformar interiormente para vivenciar o seu Evangelho de amor. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje, eu preparei aqui para que nós possamos estudar sobre a passagem evangélica de Jesus na casa de Zaqueu. Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 4. Então eu vou ler aqui para que a gente depois faça as reflexões sobre essa passagem de Jesus. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for,
indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu, que era chefe dos publicanos, publicano, na época de Jesus, eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos do povo judeu e essa arrecadação ia para Roma, que nessa época Roma dominava, né, toda a região. E os judeus, eles não viam com bons olhos quem era publicano, porque eles se sentiam explorados, né, a pagar esses impostos. Os publicanos eram desprezados pelos judeus. E Zaqueu era um judeu e ele era chefe dos publicanos. Zaqueu se enriqueceu a partir dessa cobrança de impostos, porque quando eles faziam essa cobrança, o que sobrava do valor que Roma estipulava para cada cidade, o excedente ficava com os próprios publicanos. Então Zaqueu se enriqueceu muito com essa atividade que ele fazia. E Zaqueu, ele se considerava um homem justo. Ele achava, né, que a cobrança que ele fazia, o trabalho que ele exercia, que ele não estava fazendo nada de errado com isso. E de acordo com outros relatos, né, Zaqueu foi se sentindo vazio com essa vida. Até certo momento, ele viveu, né, feliz com a riqueza que ele tinha, mas chegou um momento que aquilo não o satisfazia mais. Ele era pai, tinha um casal de filhos, tinha a esposa dele, e ele começou a ouvir falar que o Filho de Deus estava entre eles, que já tinha operado muitas curas, que falava do amor ao próximo, que falava do reino dos céus, que falava da vida eterna. E ele começou a ficar curioso com os relatos que ele escutava de algumas pessoas. Quando ele ficou sabendo que Jesus tinha chegado em Jericó, Zaqueu morava em Jericó, então ele correu apressado para poder ver Jesus. Ele queria ver o homem de quem tanto ele havia ouvido falar, né? Que se dizia que era o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E Zaqueu, ele era baixinho, ele não conseguia, diante daquela multidão toda que acompanhava Jesus, ele não conseguia ver nada. Então ele subiu em uma figueira, no tipo de uma figueira, que ele subiu para ver. E aí a gente pode imaginar, né? A posição que Zaqueu ocupava na época, por ser chefe dos publicanos e um homem muito rico, para ele ter subido em uma árvore para poder ver Jesus, ver um homem que era seguido pela multidão, muito provavelmente não era só uma curiosidade apenas, porque ele não ia se sujeitar a comentários sobre ele ter subido uma árvore, um homem da posição social que ele tinha. Então, se ele subiu nessa árvore para ver Jesus, é porque ele já estava sendo tocado, né, no seu íntimo por aquele que era o amor em pessoa. Quando ele sobe nessa árvore para poder ver Jesus, e Jesus olha para ele, né, e fala para ele que ele desça rapidamente, porque ele ia se hospedar em sua casa, Zaqueu desceu rapidamente, e nós podemos imaginar que um homem, né, muito rico, muito abastado, como Zaqueu, foi correndo receber Jesus em sua casa, e depois ele já se apresenta a Jesus dizendo que ia se desfazer da metade dos seus bens. A gente pode imaginar que no percurso, né, dali onde ele estava na árvore até ele chegar na sua casa, deve ter passado assim, o que será que se passou pela cabeça de Zaqueu para ele chegar nessa conclusão de que ele deveria se desfazer de metade dos seus bens e restituir quem quer que fosse que ele pudesse ter lesado.
deve ter passado assim uma reflexão de toda a sua vida, provavelmente, para que em poucos minutos ele demonstrasse essa mudança interna na presença de Jesus. E a consciência lhe pesou com certeza quando ele disse que restituiria 4 vezes mais se ele houvesse lesado alguém. Quando ele diz isso, Jesus, que Jesus disse, né? Hoje a salvação chegou a esta casa, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, enquanto Zaqueu vivia ocupado somente, né, em aumentar a sua riqueza, às custas da exploração do trabalho dos seus irmãos, porque a cobrança de impostos era abusiva, né? Então ele explorava o trabalho dos seus irmãos. Enquanto ele vivia assim, ocupado somente em aumentar sua riqueza, ele estava perdido espiritualmente. Então, no contato com Jesus, ele já teve aquela transformação tão rápida. Quer dizer que ele já estava preparado para essa transformação. Porque nós observamos, né, em toda a passagem de Jesus aqui entre nós, quantas pessoas ainda não estavam preparadas. Muitos de nós, né, naquela vida, naquela época, não estávamos preparados para esse contato ainda com Cristo e essa transformação, e já que Zaqueu já estava, Jesus percebeu, né? Jesus que percebia o íntimo de cada uma das pessoas, né? Que percebe o íntimo de cada uma das pessoas, sabia que no íntimo de Zaqueu havia, né? Aquela ânsia pela mudança, aquela procura por algo maior. Jesus já sabia. Quando Jesus vai se hospedar na casa dele, como o Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, era desprezado, ele era considerado um homem de má vida pelo tipo de trabalho que ele exercia, houve comentários, né? As pessoas ali comentaram, olha, Jesus vai se hospedar na casa de uma pessoa de má vida. E mesmo as pessoas considerando que Zaqueu era de má vida, Jesus mostra para nós, né, que todos nós que erramos, que nós podemos modificar o nosso caminho a qualquer tempo. Aquele era o momento de Zaqueu. Então, nós podemos entender nessa passagem que nós, mais uma vez, né, dentre tantas outras, que nós não devemos julgar os erros do nosso próximo, porque somente Jesus, somente Deus sabe o que vai no interior de cada um de nós. Jesus sabe as intenções de cada um de nós, Jesus sabe qual momento nós estamos passando em nossa vida, sabe dentro do nosso coração se nós estamos sofrendo, o que nós estamos sentindo, por que nós estamos agindo de determinada maneira, e Jesus pode a qualquer momento, né, se hospedar em nossa casa. Assim como Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, e isso foi um momento de transformação para Zaqueu, que vivia uma vida ligada somente ao lado material, né? Ele teve um despertar espiritual muito grande naquele encontro com Jesus. Nós temos o convite de Jesus todos os dias, né? Jesus pode se hospedar em nossa casa todos os dias. Jesus pode se hospedar em nossa casa física e em nossa casa interna, né, dentro de nós. E será que nós estamos abrindo as portas da nossa casa, as portas do nosso coração, para receber realmente Jesus? Vamos pensar por alguns instantes, né? Como que seria ter Jesus passando a noite conosco em nossa casa? Imagina a alegria que Zaqueu e a sua família teve. E será que nós podemos ter essa alegria também? Bom, o que será que
nós podemos, oferecer a Jesus? Qual transformação nós já estamos preparados para fazer, para receber Jesus em nossa casa? Do que nós podemos nos desapegar? Então, usando o exemplo de Zaqueu, Zaqueu subiu em uma árvore, correu à frente da multidão, subiu em uma árvore para poder ver Jesus. O que nós estamos fazendo para podermos chegar mais perto de Jesus? Quais atitudes nossas nos aproximam de Jesus? Quais atitudes nossas nos afastam dele? Zaqueu se desapegou dos bens materiais. Será que ele se desapegou somente disso? Zaqueu também se desapegou de outras coisas. Se desapegou do seu status, porque deixou de ser publicano depois disso e ele foi ser um discípulo de Jesus. Ele foi depois que ele fez o que ele prometeu a Jesus, Depois que ele dividiu seus bens, doou seus bens, dividiu metade dos seus bens com a família, restituiu as pessoas que ele viu que ele tinha lesado, ele foi até Jerusalém. Jesus já tinha sido crucificado. Ele se encontrou com os discípulos de Jesus para aprender mais com os discípulos de Jesus sobre a Boa Nova, e depois ele foi pregar o Evangelho de Jesus a toda a região. Então ele modificou totalmente a sua vida. Ele se desapegou do status, de ser publicano, um homem rico e poderoso. Ele tinha muitos escravos, ele deu liberdade a todos os escravos dele. Ele aprendeu outros tipos de ofício, ele ajudou, junto com Madalena, ele ajudou a curar os enfermos, Ele aprendeu a plantar, a ser um lavrador. Depois com Pedro ele aprendeu a atividade da pesca. Ele modificou toda a sua vida. E nós, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós estamos procurando Jesus. Nós estamos encontrando Jesus. E quais as mudanças internas nós estamos dispostos a fazer nesse contato com Jesus? Quando que nós podemos perceber a presença de Jesus em nossas vidas? A cada amanhecer. A cada novo amanhecer nós podemos perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Basta a gente parar e prestar atenção. Cada novo amanhecer é um convite de Jesus à nossa gratidão. Gratidão por um novo dia, gratidão pelas oportunidades de um novo dia, gratidão pela proteção e o amparo que nós tivemos na noite de sono que nós tivemos antes desse novo dia. Jesus nos visita a cada oportunidade que temos de ser úteis e de fazer bem. Jesus nos visita a cada oportunidade que temos de nos desapegar da mágoa e dos ressentimentos e perdoar. Jesus nos visita a cada oportunidade que temos de aprendermos a ter paciência, a desenvolvermos a indulgência, a caridade, o amor. Todas as vezes que nós somos convidados a exercitar o amor, que nós trocamos esse amor, Porque quando nós doamos amor, nós também recebemos amor. E essa é uma visita de Jesus em nossas vidas. Jesus viu em Zaqueu o homem rico de bom coração que poderia trazer, beneficência a muitas pessoas, e foi o que Zaqueu fez. Mas Zaqueu abriu as portas do seu coração para receber Jesus. Ele não abriu somente as portas da sua casa para receber Jesus, ele abriu as portas do seu coração para receber Jesus.
E isso depende de nós. Nós podemos estudar o Evangelho, nós podemos falar sobre Jesus, mas mais importante do que falar é abrir o nosso coração para que Jesus entrando no nosso coração, nós possamos modificar as nossas atitudes e transformar as nossas atitudes em atitudes de amor, vencendo as nossas ignorâncias, os nossos vícios, as nossas paixões, nos libertando do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que tanto nos atrasa no nosso desenvolvimento espiritual. Zaqueu estava acostumado ao luxo e ele abdicou do luxo para seguir Jesus. Quem estava acostumado a dormir numa cama luxuosa foi dormir em uma esteira na casa dos apóstolos de Jesus para aprender sobre a Boa Nova. Foi viver com um trabalho honesto, ganhando pouco, sendo desprezado pelo povo judeu que desprezava os publicanos. Ele foi ser um ex-publicano e mesmo assim muitos o desprezaram. Quem o aceitou foi também quem estava com o coração aberto para ver, para perceber a modificação que havia ocorrido nele. E será que nós estamos na posição, daqueles que apontam o dedo sobre o erro do nosso irmão? Ou nós estamos na posição de ver que todos nós erramos e que todos nós podemos modificar a nossa conduta a qualquer momento e deixar florescer em nós o amor de Jesus em atitudes do bem? Qual é a nossa posição no dia a dia? Precisamos refletir e analisar sobre as nossas atitudes do dia a dia para perceber se nós estamos abrindo nosso coração para essas mudanças que Jesus convida todo o tempo, ou se nós ainda estamos com o coração fechado, apontando o dedo, criticando os erros dos nossos irmãos. Precisamos fazer essa reflexão e essas mudanças internas. Nós que estamos aprendendo o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, nós sabemos da importância da reforma íntima. Então, nós podemos usar esse exemplo de Zaqueu. Zaqueu que abdicou de uma vida luxuosa para seguir Jesus. E foi feliz assim. Nós que buscamos tanto, uma vida de paz, essa paz só pode ser alcançada através do amor. Então, quando Jesus nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cada vez que nós nos esforçamos para nos colocarmos no lugar do outro, e fazermos ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós, nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Cada vez que nós nos esforçamos para perdoar, para esquecermos as ofensas, cada vez que nós temos paciência e indulgência para com a falha do nosso irmão, cada vez que nós agradecemos por um novo dia, cada vez que nós doamos de nós para o nosso próximo praticando a caridade, cada vez que nós elevamos o nosso pensamento em oração, em gratidão, em louvor a Deus e em oração pelo nosso próximo, e todas as oportunidades que nós temos de fazer o bem, nós estamos sendo discípulos de Jesus. E será que nós estamos lembrando disso no dia a dia? Se Jesus visitasse a nossa casa hoje, se Jesus batesse a nossa porta, dizendo que precisa se hospedar hoje na nossa casa, o que nós teríamos de bom para oferecer a Jesus?
Como está hoje a nossa vida pessoal? Como está a nossa família, nossa vida familiar? Como está a nossa vida profissional? Nós estamos nos esforçando para praticar o bem e fazermos com amor o melhor que pudermos em todas as esferas da nossa vida? Ou nós estamos lembrando de Jesus apenas quando nós vamos ao centro, apenas quando nós fazemos o estudo? É importante o momento do estudo, porque através do estudo nós vamos adquirindo conhecimento para colocar em prática. Mas saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui nessa vida. Para fazermos o bem. Para desenvolvermos em nós o amor. O amor em todas as nossas atitudes, o amor a todas as pessoas que convivemos. E nós vamos começando a praticar isso nos núcleos, né, menores, no núcleo familiar, no núcleo profissional, né? E aí a gente vai aprendendo a desenvolver o amor nesses núcleos para que no futuro nós possamos ter o amor universal, que é a fraternidade, amar a toda a humanidade, porque a nossa família é toda a humanidade. Todos nós somos irmãos. Mas a gente ainda não consegue, né? Amar a todos assim. A gente vai praticando com as pessoas que convivem conosco. Então, o que nós temos, né? A oferecer a Jesus, se Jesus vier se hospedar conosco em nossa casa? Quais vícios que nós temos que nós podemos nos desapegar? São muitos os vícios que nós temos e às vezes não percebemos, né? O vício da fofoca, da maledicência, o vício do excesso, né? Da comida, vício às vezes em compras, vício de bebida alcoólica, vício de cigarro, de drogas. Vamos todos nós fazermos a reflexão, né? Se tivermos encontrado algum desses vícios, que nós possamos pedir a Deus forças para que nós possamos nos livrar desse vício. Nós podemos nos desapegar dos ressentimentos, das mágoas, das tristezas, do vício de reclamar, que também pode ser um vício, demonstrar mais gratidão pela nossa vida. E se Jesus se hospedasse em nossa casa hoje? Nós estamos com a oração em dia? Estamos lembrando de fazer oração todos os dias, de fazer o evangelho no lar? Como nós estamos tratando a nossa família? Se Jesus visitar a nossa casa hoje, Ele vai ver que nós estamos fazendo o nosso melhor para a nossa família? Nós estamos cuidando bem do nosso corpo, da nossa mente? Se Jesus visitasse o nosso lar hoje, perguntasse para nós se nós estamos trabalhando com amor. Então, se em algumas dessas perguntas, né, nós ficamos aí pensativos e nos envergonharíamos se Jesus nos visitasse hoje, então que a gente leve essas reflexões a sério para fazer as mudanças que nós precisamos, assim como Zaqueu fez. Então, se Zaqueu conseguiu se desapegar de uma vida luxuosa, do status, né, de ser um homem rico entre os judeus e de ser considerado uma pessoa de má vida, porque ele fazia a cobrança dos impostos e se enriqueceu através do excesso, né, dessa cobrança, ele conseguiu modificar sua vida e Jesus olhou para ele e viu como um filho perdido que havia se salvado. Assim Jesus olha para nós também. Então, se em algumas dessas reflexões pesou, né, a nossa consciência, que nós saibamos que Jesus está aqui para nos ajudar. E através das orações,
através dos estudos, do nosso esforço diário. Jesus sabe do nosso íntimo e do nosso esforço em modificar as nossas atitudes. E Ele nos dá a cada dia uma nova oportunidade para aprendermos, né? E ajustarmos a rota das nossas vidas, das nossas atitudes. Então, que nós possamos lembrar do exemplo de Zaqueu, que sempre é tempo de mudar. E se nós estivermos errados em algumas atitudes, né? Deus sempre dá a oportunidade, né? Através dos ensinamentos de Jesus, de modificarmos a nossa rota, de abrirmos o nosso coração para receber o amor de Jesus, que nós possamos estar receptivos a esse amor. Estar receptivo para receber o amor de Jesus é quando nós temos vontade que isso aconteça. Assim a gente abre as portas do nosso coração para receber o amor de Jesus. E o contato do amor de Jesus aumenta a nossa fé, nos dá força e esperança para construirmos uma vida melhor. Então, que hoje nós possamos fazer essa reflexão e usar o exemplo de Zaqueu para trazer Jesus para a nossa vida e essa modificação interna que todos nós somos capazes de fazer. Jesus está conosco em todos os momentos e que nesse momento todos nós possamos sentir o seu amor, a sua paz, a envolver a todos nós, envolver o nosso lar, todos os nossos familiares e amigos, e que possamos aumentar a cada dia a nossa fé, a nossa coragem, a nossa perseverança para praticarmos o Evangelho de Jesus onde quer que estejamos. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.